A paz de Deus a todos. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras. Nós vamos ler hoje o livro de Gênesis, no capítulo 8. Diminuem as águas do dilúvio, né, irmãos? Hoje é dia 14 de janeiro de 2022. Eu gostaria somente de explanar um passo da doutrina, né, irmãos, que um dia foi dado aos santos, que se encontra em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 26. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Não é? Nós vemos as igrejas de Deus cumprindo este mandamento, né, irmãos? Esta doutrina, isso aqui é uma doutrina, que a verdadeira igreja de Jesus obedece, né, às Sagradas Escrituras, à sagrada doutrina. Não é isso? Nós vemos muitas igrejas que as pessoas não se saúdam com o ósculo santo. Acho que eles nem sabem que está escrito isso aqui, ó. E se sabem, eles não obedecem. Não é a verdadeira igreja de Jesus. Não é? Esta aqui é a verdadeira igreja de Jesus. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Não é isso, irmãos? Pontos de doutrina que diferem a verdadeira igreja de Jesus das seitas mundanas, que seguem a vontade do seu próprio ventre e não a vontade de nosso grande e poderoso Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos dar sequência, né, Senhor? Irmandade, ao livro de Gênesis, a leitura das Sagradas Escrituras, né? No livro de Gênesis, no capítulo 8, onde diz assim o título: Diminuem as águas do dilúvio. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias, 5 meses, né, irmãos? O que fazia impossível que alguma carne viesse a sobreviver. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês. 3 meses para as águas irem abaixando, né, irmãos? Em cujo primeiro dia apareceram os cumes dos montes. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra.
Noé estendeu a mão, tomou e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou a ele. Ou tornou a ele, né, irmãos? A pomba já não mais voltou, não tornou a ele. Porque as águas já tinham abaixado. Agora o corvo, irmãos, nós vamos ver daqui a pouco. Noé e sua família saem da arca. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, um ano se passou, né, irmãos? As águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levanta um altar. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Então vemos muito bem esta palavra, né, irmãos? A saída da família de Noé da arca após o grande dilúvio. Louvado seja o Senhor. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Vejamos bem que sempre Deus usa o vento, não é mesmo, irmãos? Sobre a terra e baixaram as águas. Então aquele vento fazia com que as águas fossem sendo levadas e evaporadas.
pelos ventos que Deus soprou, deu ordem que soprassem naquela região que estava inundada, né, irmãos? Outro exemplo de vento, não é? De Elias, quando após a grande seca de 3 anos, não é mesmo, do reinado de Acabe, marido de Jezabel, não é mesmo? Estava ele e o seu mancebo. Ele mandou o mancebo ir ver se havia alguma nuvem. 3 vezes, na terceira que ele viu, na primeira não tinha nada, na segunda uma nuvenzinha do tamanho da minha mão, e na terceira já estava tudo preto, cheio de nuvens carregadas de águas. O que estava trazendo aquelas nuvens, irmãos? O vento. Não é isso, irmãos? Deus sempre usa o vento para fazer estas obras. Vejamos também no Egito, ao retirar o seu povo do Egito para atravessar o Mar Vermelho. O que Deus fez ali, quando Moisés, segundo a sua ordem, feriu as águas com o seu cajado. Deus soprou um vento oriental que abriu aquele mar ao meio para o seu povo por ele passar, né, irmãos? Então Deus usou o vento. Sempre Deus usa o vento para fazer obras, né, irmãos? Fiquemos apercebidos, né? Atentos no entendimento das Sagradas Escrituras. Esse livro é poderoso, irmãos. Nós devemos somente entendê-lo e obedecer à voz de Deus, para que Deus possa operar em nossas vidas com o seu poder. E qual é o poder de Deus, irmãos? O poder de Deus consiste em amor e justiça. Esse operar de Deus em nossas vidas. Quando nós sentimos isto, né, irmãos? O amor e a justiça, não é isso, irmãos? Nós sabemos que Deus está na nossa vida. Mesmo que pareça que não, que tudo vai mal, que está piorando, não é? É ali que Deus se encontra, quando tudo vai mal, não é? Parece que vai mal, é uma prova na nossa vida, não é? E quando vem esta prova, com ela também vem a vitória, para que nós venhamos a nos alegrar e venhamos a glorificar o seu nome diante da sua igreja, nos microfones da congregação, irmãos. Quanto mais nós exaltamos, levantamos a agradecer as suas obras, mais Deus aparece na nossa vida e nos abençoa e nos fortalece na sua graça. Não é isso, irmãos? E nos faz revelações. Não é isso, irmãos? E nos faz interessantes a aprender e a nos aprofundarmos dentro da sua palavra. Louvado seja o Senhor, irmãos. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Cinco meses, né, irmãos? Ao cabo de cinco meses, foi 5 meses de chuva e 5 meses
para as águas abaixarem, né? Olha que interessante, né, irmão? 5 meses para encher de chuva constante e 5 meses para invadir as águas do dilúvio, né, irmãos? No dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat. Ararat se encontra na Turquia, irmãos, não é? No Oriente mesmo, próximo à Europa, não é mesmo? Próximo à Grécia. Monte de Ararat, as montanhas de Ararat. Ali parou a arca e até hoje nunca ninguém a encontrou e creio que nunca a encontrarão, né, irmãos? A verdadeira arca. O que falam por aí pela internet não são fatos reais, né, irmãos? Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba. Vejamos bem que o corvo não voltou mais, né? Por que ele não voltou? Porque já estava seca a terra e ele tinha alimento, muita carniça para comer, né, irmãos? E os corvos gostam da carniça, é o que mais tinha na terra, né? Aquela carniça, aquela carne podre daqueles que morreram, para os corvos servirem de comida aos corvos, né, irmãos? Depois Noé soltou uma pomba. Olha o proceder da pomba, que diferente do corvo, né, irmãos? O corvo representa as trevas e a pomba representa a luz, né, irmãos? Soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Mas o corvo achou pousada, né? A pomba não achou. O corvo achou a comida que ele gostava. A pomba não achou onde repousar a planta dos seus pés, né, irmãos? Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Não é diferente, irmão? O proceder, ela volta, o corvo foi para sua carniça, não é? Comer da carniça que ele gosta, né? A pomba volta com ramo de oliveira, né? A oliveira significa o que, né, irmãos? Olha só o meu terno oliveira hoje, o azeite de unção, o azeite de honra, não é isso, irmãos? Que nós usamos para ungir os enfermos, não é? Ou para ungir um novo obreiro, um ancião na obra de Deus, não é isso, irmãos? É um alimento honroso na terra, os ramos da oliveira. Nós vemos isso na ONU, a ONU tem a bandeira e 2 ramos de oliveira. Isso que a pomba trouxe no seu bico, um ramo de oliveira, um ramo de honra nas mãos de Noé, né, irmãos? Então Noé entendeu que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba
Ela, porém, já não tornou mais a ele. Né, irmãos? Agora já tinha alimento para ela, árvores, não é, irmãos? Para ela se alimentar, não é? Depois soltou mais as pombas, não é? Os casais para se acasalarem e procriarem, como Deus já havia planejado, não é? Guardar esses animais, os casais, para que eles possam acasalarem-se e fazerem novas crias para populacionar novamente a face da terra. Noé e sua família saem da arca. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. 1 ano se passou aqui, né? Noé tinha 600 anos quando entrou na arca. Agora já está no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Não é isso, irmãos? Bate o ano e bate a idade de Noé, né, irmãos? Que tinha 600 anos quando ele entrou na arca do dilúvio. Louvado seja o Senhor. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Não é isso que eu acabei de falar, irmãos? Não é que Deus guardou para que houvesse novamente essa procriação entre os animais e também entre os homens, os filhos de Noé. Noé jamais não teve mais filhos, não é? Pelo que eu li até agora, Noé não teve mais filhos, mas os filhos dele estavam com as suas esposas. E desses 3 homens, Deus populacionou novamente toda a face da terra, né, irmãos? Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levanta um altar. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, né, irmãos? Porque nós vimos que durante esses 150 dias de chuva não houve, né, dia e noite. Foi aquela chuva constante, só noite.
porque as nuvens carregadas tornam o dia noite. Isso foi durante 150 dias. Por isso que ele fala, né? Que não vai mais deixar, né, haver frio ou calor, né? Haverá sempre a sementeira e a ceifa, porque não acabou toda a ceifa, acabou toda a sementeira, tudo foi morto, engolido pelas águas. O frio e o calor era uma constância de águas, não é isso? Faltou o frio e o calor, uma temperatura regular, constante, né? O verão e o inverno também não existiu naqueles dias, e nem de dia, e nem o dia, e também a noite, porque o tempo, quando fica chuvoso, se torna mais para a noite do que para dia. Então ficou sem o dia, né, irmãos? Esta é a palavra da leitura cotidiana, né, irmãos? Aprendamos bem. Estou aqui para ler com vocês as Sagradas Escrituras, passar com vocês, trazer um entendimento, uma abertura de mente, para que vocês venham entender e se interessar, não é mesmo? Pelas Sagradas Escrituras, porque este livro, né, sagrado, é a coisa mais importante da vida de um homem na face da terra, né, irmãos? Neles se encontra tudo aqui, ó. Encontra-se tudo, está tudo aqui neste poderoso livro. Se nós o lermos e entendermos, a nossa vida vai bem diante de Deus e dos homens na face da terra. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus por Jesus Cristo, seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus.